Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? E aí, quinta-feira, bom dia, bom dia. Bom dia, hoje a gente vai falar sobre qual o melhor momento para comprar um terreno para incorporação imobiliária. A gente vai falar mais precisamente sobre a aquisição de terreno para desenvolvimento imobiliário. E aí eu já vou chamar atenção para alguns itens que às vezes a gente não para pensar antes de comprar um terreno, né? Muitas vezes as pessoas querem que eu fale sobre o que é um terreno barato, como é que eu compro com permuta, qual a porcentagem de um terreno em relação ao VGV. Gente, isso não tem regra, né? Isso vai variar de acordo com a região, com o padrão de empreendimento. De vez em quando eu recebo uns directs, né? Ai, Carol, quanto você acha que eu tenho que pagar de permuta num terreno? E a resposta é: não sei. Porque cada negócio vai ter uma característica diferente. E a gente tem que analisar caso a caso. Então, tô esperando o pessoal entrar, já tem uma galera aí online. Antes de eu começar, obviamente, a gente tem um caderninho poderoso para essa live de hoje, né? Então, se você ainda não está no grupo do Telegram, hello, né? Hello. Vamos entrar nesse grupo porque tem muita coisa boa para vocês aprenderem lá. Bom, então eu já vou começar falando o seguinte: deixa meu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que tem que saber sobre esse assunto. Lembrando que o tema da live de hoje é para incorporador, mas é para corretor também. Só que hoje não tanto corretor, tá? Eu acho que hoje o tema da live de hoje é mais para quem vende negócio. Então, se você é um corretor de imóveis que vende terreno e você quer começar a ser um corretor de imóveis que vende negócio e ganha porcentagem do VGV, talvez essa live seja para você. Bom, cara, qual é o melhor momento para comprar um terreno? E aí, eu já vou chamar atenção para uma coisa. Lá no nosso grupo do Telegram, vocês vão receber esse caderninho de hoje e mais... Ai, será que eu mostro o meu computador aqui? Não, vou mostrar não. Vocês vão ter que entrar lá no grupo do Telegram para ver. Mais um PDF que eu preparei com os ciclos do mercado imobiliário. Quem tá no grupo do Telegram já viu essa imagem antes, porque eu produzi ela já tem alguns meses. Então vamos falar um pouco agora de qual é o melhor momento para se comprar um terreno. E aí eu já vou começar dizendo o que você tem que fazer antes de pensar em comprar um terreno. Você precisa entender sobre os ciclos do mercado imobiliário e eu vou explicar por quê. Você precisa entender em que momento nós estamos dentro do ciclo do mercado imobiliário e eu também vou explicar por quê. E você tem que entender quanto tempo, em média, você vai levar para desenvolver um produto nesse terreno que você está olhando. Porque, vamos lá, é óbvio que existem terrenos que produzem empreendimento quase que imediato. É um terreno que está líquido, é um terreno fácil de trabalhar, é um terreno que não tem grandes aprovações, não tem tombamento, não tem questão ambiental, não tem contaminação do solo, não tem nenhum tipo de problema com proprietários do terreno. É uma região que eu consigo aprovar projeto na prefeitura de forma rápida. Então, é um tipo de terreno que eu comprando esse terreno, eu vou lançar em maio do ano que vem. Então, é um terreno fácil de lançar. Existem outros terrenos que a gente já sabe de cara, que é aquele terreno que eu tô comprando 4, 5 terrenos, para que esses terrenos juntos produzam um empreendimento maior. Então, provavelmente, é um VGV bem maior, provavelmente eu vou lançar daqui 5, 6 anos. Beleza? Isto posto, a gente precisa entender que se eu tô comprando um terreno hoje para fazer um lançamento imobiliário daqui 7 anos, se eu tô comprando um terreno hoje para fazer um lançamento imobiliário daqui 1 ano, cada terreno vai me produzir um tipo de empreendimento para um determinado momento. Isso é fato, beleza? Tá bom. Só que o que acontece? Existe o tal do ciclo do mercado imobiliário. Você querendo ou não, você gostando ou não, você entendendo ou não, ele existe. E o que acontece com os ciclos do mercado imobiliário?
Eles estão sempre... Ai, deixa eu tirar aqui a notificação do meu... Eu tô recebendo um monte de notificação aqui. Deixa eu colocar no Do Not Disturb. Vamos lá. Pronto, agora é só a gente aqui. Bom, então, quando eu tô falando sobre compra de terreno para incorporação imobiliária, eu primeiro preciso entender uma coisa muito importante, que é o quê? Esse terreno vai me produzir um produto imobiliário quando? Essa é a primeira coisa que eu tenho que perguntar, que eu tenho que responder. E a segunda coisa que eu tenho que responder é: em que momento eu estou do ciclo do mercado imobiliário? E aí, obviamente, eu fiz uma colinha aqui, que vocês vão ver espelhado, porque volto a dizer, o Instagram espelha. Então, a ideia não é que vocês entendam, leiam no detalhe o que está escrito aqui, mas que na hora que vocês pegarem o caderninho lá no grupo do Telegram, vocês vão lembrar do que eu escrevi aqui. Mas o que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que a gente tem 4 etapas do ciclo do mercado imobiliário. A gente tem a etapa 1, que é de recuperação, a etapa 2 de expansão, a etapa 3 de excesso de oferta ou super oferta e a etapa 4 de recessão. E eu marquei essas 2 etapas em verde e essas 2 etapas em amarelo, por quê? Escrevi até aqui embaixo, volto a lembrar, vocês estão vendo espelhado, daqui a pouco vocês vão ver direitinho no grupo do Telegram. Na etapa de recuperação e na etapa de expansão, é quando você vai fazer o lançamento imobiliário, momento para lançar. E quando você está na etapa de super oferta e recessão, é o momento que você não vai lançar nada, mas você vai comprar terrenos. Então o que a gente tem que entender é o seguinte: existe momento para tudo, existe momento para lançar e existe momento para estudar mercado, comprar terreno e desenvolver produto. Só que é óbvio que a gente tem que entender também em que momento que a gente está do mercado imobiliário, né? Então eu coloquei esse PDF lá dentro do grupo do Telegram para vocês entenderem. Eu não vou explicar aqui o que são ciclos do mercado imobiliário. Eu tenho live sobre isso. E até, ó, sou tão bacana que tá aqui, ó, essa live aqui, ó, dos ciclos do mercado imobiliário, tá lá no grupo do Telegram. Eu dei uma aula falando sobre ciclos do mercado imobiliário e panorama do mercado para 2021. Eu fiz essa live no dia 11 de janeiro desse ano. Tá dentro do grupo do Telegram e você consegue assistir essa live no meu canal do YouTube. O nome da live é Ciclos do Mercado Imobiliário. Anota isso daí, vai nessa live depois que você sair daqui. Bom, e aí dentro dessa live eu apresentei, né, isso aqui, esse é meu caderninho de janeiro, ó. Só pra vocês lembrarem. Pra acessar esse caderninho tem que estar no grupo do Telegram, tá? Bom, então eu falei lá em janeiro, e eu falo o tempo inteiro, que a gente tem, então, os ciclos do mercado imobiliário. E a gente precisa entender em que momento a gente tá pra saber o que fazer. Então eu vou contar pra vocês agora em que momento que a gente tá. Bom, quando a gente tava lá em 2019, a gente tava saindo de um processo de recessão que veio de 2014. Depois eu vou gravar uma aula, uma live, falando sobre a crise de 2008, a crise de 2009, o que aconteceu no Brasil. Depois a gente teve aquele respingo de crise, que foi o que aconteceu em 2012 para 2014. A gente teve aquela crise de novo e agora a gente tá saindo de novo. Então depois eu vou gravar uma live falando sobre isso. Inclusive, aproveitar que hoje é quinta-feira, amanhã sextou, assistam 2 filmes. Eu imagino que muita gente já tenha assistido, mas eu acho que vale a pena para entender essa parte de mercado imobiliário, ciclos do mercado imobiliário, crises. São 2 filmes. Um se chama The Inside Job, que em português é O Trabalho Interno, eu acho que é isso. E o outro é The Big Short, que é A Grande Aposta. Eu acho que é isso em português. São esses 2 filmes que falam exatamente sobre essa crise que teve em 2008, só para vocês entenderem um pouquinho dessa parte de crise. Foi um pop-up que abriu aqui, não tem muito a ver com a live de hoje, mas vamos voltar para a live. Bom, então eu tava falando sobre mercado, ciclos do mercado imobiliário, né? A gente teve lá a nossa crise em 2009, 2008, 2009. A pessoa que vos fala, foi demitida em 2009, então eu participei dessa crise. Depois a gente teve uma outra crise que foi lá 2012, 2014, e aí a gente teve um respingo dessa crise em 2019. O que aconteceu em 2019? Não, na verdade a gente teve essa crise em 2020.
2014. O que aconteceu em 2019? 2019 a gente começou a sair da crise, então a gente saiu da fase de recessão e a gente entrou na fase de recuperação. Eu vou explicar isso, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que são cada uma dessas fases de uma forma geral. Volto a dizer, não vou explicar no detalhe o que são os ciclos do mercado imobiliário agora, porque o foco é compra de terreno. Mas só para pontuar, que a Carol é dessas que gosta de explicar tudo direitinho. Bom, então, quando a gente estava lá em 2014, a gente teve aquela crise que obviamente respingou no nosso mercado. E aí em 2019 a gente começou a sair, né? A gente começou a colocar o rosto para fora um pouco da água, né? Que foi quando a gente saiu da recessão e entrou na fase de recuperação. E aí a gente veio surfando nessa onda em 2019. Chegou 2020, pandemia. Abril de 2020, a gente parou com a produção industrial e isso impactou diretamente na nossa indústria, mas impactou na parte de insumos, mas não impactou na parte de demanda, porque o que a gente viu, na verdade, em 2020 e 2021, foi uma crescente de demanda. Inclusive, eu estava assistindo uma live do pessoal do Ibradim, que foi uma live que eu vi do pessoal da Cebic. Quem não sabe do que eu tô falando, depois coloca Ibradim/CBIC no Google, que teve uma live muito boa, falando sobre mercado. Essa live foi do dia 17/11, gente. Eu tenho um caderninho que eu anoto tudo que eu leio, que eu estudo, porque assim a gente consegue manter o conhecimento na cabeça, né? Bom, e aí nessa live eles estavam falando o seguinte, o presidente do Cebic, que me fugiu o nome dele agora, ele estava falando o seguinte: por que a gente continuou tendo um aumento de demanda de habitação durante 2020 e 2021? Por causa de dois fatores. O primeiro fator, como as pessoas ficaram em casa, os gastos supérfluos caíram drasticamente. Então começou a sobrar mais dinheiro, a pessoa começou a entender que, eita, eu gasto 30% do meu salário com besteira, e as pessoas começaram a guardar esse dinheiro. A segunda coisa que aconteceu foi o seguinte: conforme as pessoas pararam de consumir, a gente começou a ter um quê? As pessoas começaram a repensar o que fazer com esse dinheiro. E aí veio um outro caso, home office. As pessoas passaram a ficar muito tempo dentro de casa e começaram a repensar o que eles querem como moradia, que tipo de lugar eles querem morar. Então começou a ter muita mudança de apartamento, mudança de casa, principalmente no mercado residencial médio padrão. Foi o que teve maior modificação. José Carlos Martins, beleza, ele mesmo que fez a live. Obrigada, Vivar Engenharia, obrigada. Bom, então, nessa live ele falou o seguinte: teve menos gasto com supérfluo, teve uma maior valorização do ambiente da casa, de onde morava, onde trabalhava, né? Porque você acaba tendo que fazer os dois. E a gente teve queda nos juros. Então, juntou a fome com a vontade de comer. A pessoa começou a juntar mais dinheiro, e eu tô falando isso do cliente médio, né? Começou a juntar mais dinheiro, gastar menos com supérfluo, ver a importância da habitação, da casa, da qualidade da moradia. Então teve muito aumento também de projeto de arquitetura para reforma, a construção civil como um todo. Só que a parte de incorporação imobiliária alavancou pra caramba. Então, voltando em ciclos do mercado imobiliário, a gente tava lá em 2020, a gente tava em 2019 saindo da recessão, entrando na recuperação. Aí eu vou até abrir de novo aquela imagem, que aí fica mais fácil para vocês visualizarem o que eu tô falando, porque na minha cabeça tá bem claro, óbvio, né? Eu vou colocar aqui essa imagem, ó, dá uma olhadinha aqui. Em 2019, a gente tava saindo da fase de recessão e entrando na fase de recuperação. O que aconteceu em 2020? A gente teve uma paralisação da produção industrial, então a gente voltou para uma recessão braba. Só que o que aconteceu? A gente ainda em 2020 a gente conseguiu recuperar. Em 2021 a gente estava aqui e agora a gente já está aqui. 2021 nós estamos já na fase de recuperação, caminhando para uma fase de expansão. O que isso significa, Carol? Significa que, mesmo tendo aumento do preço dos insumos, a demanda por habitação e a compra de imóveis novos cresceu de uma forma muito intensa e continua crescendo. Se vocês querem acompanhar esses indicadores, eu sugiro que vocês deem uma olhada. Eu acho que tem como assinar isso, porque eu recebo isso no meu e-mail. Tem relatórios da Abrainc,
dentro do site deles, vocês recebem relatórios da Abrainc, que são muito bons para você analisar VSO, venda sobre oferta, quanto tempo leva para eu zerar esse empreendimento MAP, por exemplo. Aí tá lá dizendo, você leva 16 meses para finalizar a venda de um empreendimento MAP. Então, para isso, vocês vão entendendo essa parte de mercado. Bom, então, a gente estava, né, em 2020, saindo dessa fase de recessão e entrando na fase de recuperação. E hoje a gente já está nessa fase de recuperação. A gente já saiu da recessão. Tem muita gente, tem muitos autores que ainda discutem isso, se a gente tá voltando para uma recessão por causa do aumento do preço dos insumos. Eu não acredito que a gente está voltando para uma recessão. O que eu acredito é o seguinte: acabou incorporação imobiliária amadora. Se você não sabe fazer estudo de viabilidade econômica e você não sabe fazer orçamento, você vai quebrar. E é o que acontece em qualquer crise, né? Quando a gente começa a desenvolver um mercado e tem uma crise, a gente separa o joio do trigo. É o que acontece, né? E o incorporador que não é profissional, ou seja, aquele incorporador que constrói para vender, que não faz desenvolvimento de produto imobiliário viável, ou seja, aquele cara que não olha mercado para desenvolver um produto, que simplesmente faz um produto da cabeça dele, compra um terreno da cabeça dele, esse cara não é incorporador. Ou se é incorporador, ele não vai permanecer no mercado. Verdade seja dita. Então, o que acontece? Quando a gente entra nessa fase de recuperação e vai para a fase de expansão, que é o que a gente está caminhando, e a tendência é que para 2023 a gente chegue nessa fase de expansão, o que acontece? Então, vamos entender esse ciclo, né? A primeira fase é a fase de recuperação. Eu coloquei um esqueminha que vai estar lá no grupo do Telegram daqui a pouquinho para vocês. O que acontece na fase de recuperação? Os preços começam a subir, a gente tem uma redução na taxa de vacância. Quem não sabe o que é taxa de vacância, precisa saber o que é. Taxa de vacância é o número de imóveis vagos, é o número de imóveis não ocupados. Então, quando eu falo, taxa de vacância para empreendimentos residenciais é de 20%. Significa o quê? Isso é uma taxa altíssima, tá? Significa o quê? Que existem 20% dos imóveis no mercado que estão vagos. Ou seja, se alguém for procurar um imóvel, ainda tem imóvel para ser vendido, para ser alugado, então ainda tem um estoque. Quando a gente tem uma taxa de vacância alta, significa que eu tenho muito estoque no mercado. É super oferta, ou seja, péssimo momento para colocar produto no mercado. A gente vai entender isso melhor. Então, quando eu falo na fase de recuperação, que é a fase número 1, os preços começam a subir, a gente tem uma redução na taxa de vacância e a gente tem uma redução no índice, a gente ainda tem um índice da indústria da construção que ainda está no mínimo. O que é isso? A gente ainda está fazendo pouco lançamento e a gente está fazendo pouca obra. Então, a atividade da indústria da construção civil ainda está baixa. Quando a gente vai para a fase de expansão, mas por que está baixa? Porque a gente está começando a aquecer os motores. Engatou a primeira, está engatando a segunda, está começando. Na fase 2, que é a fase de expansão, é quando a gente começa a ter um aumento de renda e um aumento de emprego, porque, volto a dizer, toda vez que a gente fala sobre incorporação imobiliária, a gente fala sobre macroeconomia também. Se a economia vai bem, incorporação imobiliária vai bem, muitas outras atividades econômicas vão bem também. Então, na fase 2 é quando a gente começa a ter um aumento de renda, aumento de empregabilidade, a economia está girando, a gente tem redução ainda maior da taxa de vacância, a gente começa a ter um crédito mais barato e mais acessível, e a gente começa a ter um número maior de obras sendo iniciadas de lançamentos. Então a gente começa a lançar na fase de recuperação, o lançamento começa a acelerar na fase de expansão. É óbvio que quem lançar primeiro vai vender primeiro. Então quem lança na fase de recuperação normalmente vende tudo mais rápido, porque eu tenho menor concorrência. E aí é que é o pulo do gato, é você entender em que momento a gente tá. A gente vai chegar lá. Quando a gente vai para a fase 3, que é a fase de excesso de oferta, o que acontece? O bom incorporador lançou na fase 1, lançou na fase 2, aí aquele incorporador, que nem é incorporador ainda, que é um construtor, fala, putz, tá todo mundo lançando. Cara, vou lançar também, vou comprar um terreno, vou lançar um produto. Ele vai meio que na onda, né? Ele não sabe o que ele tá fazendo. Então o que ele faz? Ele lança na fase 3, na fase de super oferta. O que acontece? Ele não vende. E além de não vender, ele tem que dar desconto. Então ele dá desconto, ele tem um VSO
velocidade de venda sobre oferta baixíssimo, é um produto que acaba saindo quadrado. A roda não gira para ele. Nesse momento de super oferta, os preços começam a ficar estáveis, caindo, então eles começam a ficar num preço estabilizado ou início de queda. A gente tem a indústria da construção civil tá no máximo, então naquela época que a gente não consegue contratar mão de obra, não consegue alugar grua, não consegue alugar estaca hélice contínua para fazer fundação, porque tá tudo alugado. É aquele momento que a gente fala assim, se eu comprar um elevador agora vai levar 2 anos para chegar. É o momento de super oferta e a indústria da construção civil tá operando no máximo, certo? Então é o máximo de lançamento, é o máximo de obras, é aquela... Não tem como contratar funcionário, aí começa aquele pula-pula, né? Quem já viu leilão de funcionário? O cara é bom numa incorporadora, vem um headhunter, puxa ele. Eu já vivi isso, puxei, o salário dobra, aquela coisa linda. Aí vem a fase de recessão, que é o quê? Os preços começam a cair, chegam no mínimo, e a indústria da construção civil começa a desaquecer. Ou seja, a gente não tem mais início de novas obras, a gente não tem mais novos lançamentos, porque o incorporador que lançou na fase 3 já tá assim, ó. O que eu fiz, né? O que eu fiz? Então, o que acontece? Vocês vão receber isso daqui a pouquinho. A gente só pode trabalhar com lançamento imobiliário na fase 1 e 2. E a gente não deve, né? Deve evitar trabalhar com lançamento na fase 3 e 4. Só que o que acontece? É na fase 3 e 4 que não tem ninguém lançando nada, que o mercado tá paradinho, que aí é a hora que o incorporador inteligente vai fazer o quê? Vai desenvolver novos negócios. É nesse momento que ele vai comprar terreno para desenvolver empreendimentos que vão ser lançados daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 4 anos. Então, eu comecei a live falando o seguinte: qual é o melhor momento para se comprar um terreno? Primeiro, você tem que entender qual é o momento que estamos do ciclo do mercado imobiliário. Segundo, que tipo de produto eu vou desenvolver naquele terreno. E terceiro, quando esse produto vai estar disponível. Porque dependendo de onde eu estou, dependendo da região, dependendo do tipo de empreendimento que eu vou desenvolver, eu já sei que esse terreno é um terreno que vai me dar um VGV de 1 bi e que eu vou lançar daqui 8 anos. Porque eu tenho 1 ano de análise de mercado, 2 anos de desenvolvimento de projeto com aprovações, mais 6 meses de aprovação ambiental, mais não sei quanto tempo para regularizar o terreno e por aí vai. Então, eu posso comprar um terreno hoje que eu vou lançar daqui 6 anos? Lógico que pode, mas você tem que comprar já sabendo disso. Agora, o problema é que o incorporador, ele compra um terreno porque ele viu que o terreno tá barato, porque o terreno tá numa boa localização, só que ele não sabe o que ele vai colocar nesse terreno, ele não sabe quanto tempo normalmente ele vai levar para fazer esse lançamento imobiliário, e ele não sabe se agora é o momento de comprar, se agora é o momento de fazer uma incorporação imobiliária. Carol, você sabe que uma incorporação leva um tempo. No Brasil, as mudanças econômicas acontecem em meses. Sim, continua, Vivari, engenharia. Continua, e aí? Então, eu vou responder a tua pergunta. Então, como é que a gente monta um land bank? Um banco de terrenos? Quando eu entrei no mercado imobiliário, em 2007, eu entrei numa época que ter um land bank ajudava você a ser uma incorporadora mais valorizada na bolsa. Nessa época, era percebido pelo mercado, uma empresa que tinha um land bank, um banco de terrenos grande, era uma empresa sólida. Hoje não é assim. Se você monta um banco de terrenos sem saber o que você vai fazer nesse terreno, sem saber quando você vai lançar, você está sendo, no mínimo, não vou falar. Por quê? Porque você está criando um ativo imobilizado para um terreno que você não sabe se esse terreno vai te entregar o que você quer. Então, a primeira coisa que a gente faz é inteligência de mercado, desenvolvimento de mix de produto, quadro de áreas, estudo de massa, estudo de viabilidade econômica com orçamento parametrizado, para então eu olhar para esse terreno e falar, beleza, esse terreno dá um samba, esse terreno é um terreno que vai me entregar um VGV que faz sentido para mim como incorporador. Quando? Quando eu vou entregar esse terreno? Quando eu vou lançar esse empreendimento? Essas perguntas precisam ser respondidas antes da gente fechar o negócio.
E aí o que acontece? Quando a gente entende onde a gente está, então volto a dizer, que fase estamos agora? Estamos saindo da recessão, praticamente já saímos da recessão, estamos entrando na fase de recuperação. Só que volto a dizer, tem muito autor, tem muito especialista que fala o seguinte, nós estamos voltando para a fase de recessão, para a fase 4, porque nós estamos tendo um aumento do preço dos insumos. Eu, Carolina Caribré, acredito em outra coisa. Nós estamos entrando numa fase que o arquiteto, o incorporador especialista, o incorporador que trabalha com método, esse incorporador vai ganhar muito dinheiro, porque existe uma demanda muito grande pelo serviço de incorporação imobiliária, pelos lançamentos imobiliários. O que ele precisa fazer e fazer para ontem, trabalhar com planejamento estratégico, saber o que ele vai desenvolver naquele terreno e quanto vai custar. Então ele precisa trabalhar com orçamento parametrizado, estudo de viabilidade econômica, análise comparativa entre viabilidades, inteligência de mercado, mapeamento da concorrência para desenvolvimento de produto. O incorporador precisa trabalhar com método. E aí o que eu falo o tempo inteiro é o seguinte, existe espaço para todo mundo, mas o que não tem espaço mais é para amadorismo. É para aquela pessoa que compra um terreno porque tá barato, porque tá numa região, ele cresceu naquela cidade, ele acha aquela região bacana, ele compra o terreno e ele desenvolve o produto que ele quer. O incorporador não tem que querer nada. O incorporador tem que ler o mercado e ver o que o mercado está demandando. Então, vamos voltar. Se eu estou numa fase de recuperação, o que acontece? É um momento que, e essa fase de recuperação, eu acredito que vai durar ainda muitos anos que eu digo 5, 6 anos, recuperação e expansão, até a gente chegar na super oferta, porque, volto a dizer, existe uma demanda muito grande. Esse incorporador, ele precisa comprar o terreno sabendo que ele, com aquele terreno, ele vai conseguir lançar em 2 anos. Entre namorar o terreno, desenvolver o produto, registro de incorporação, registro de incorporação, venda, esse ciclo, né? Esse fluxo da incorporação, que é o que eu falo a vida inteira, ele tem um tempo de duração, né? Entre o planejamento e a entrega. Deixa eu só ver aqui a pergunta da Vivar Engenharia. O que é uma realidade no planejamento da compra do terreno pode ser outra quando executar. Mas aí tem uma coisa muito importante. Eu não tô com a imagem do fluxo da incorporação, mas eu acho que vocês conseguem olhar lá dentro dos meus posts o fluxo da incorporação. O que acontece? Tô fugindo um pouco do tema da live, mas acho que é válido, tá? Acho que é válido eu responder essa pergunta. Entre a gente, eu até fiz uma live outro dia que eu falei das fases essa live aqui, ó, também tá dentro do caderninho, tá lá no grupo do Telegram. Essa live é a live 16, que eu falei assim, estratégias para fazer o lançamento imobiliário. O pré-lançamento, o lançamento e o estoque, o que eu preciso saber. E aí eu falei sobre as etapas, né? Novos negócios, desenvolvimento de produto, aprovações, registro de incorporação, lançamento, obra e entrega, né? Essas são as etapas que a gente tem do desenvolvimento de uma incorporação imobiliária. E aqui eu falo um pouco sobre o período, né? Sobre o prazo de duração, né? Então, entre começar a namorar o terreno até fazer o lançamento, você leva de 6 meses a 2 anos. Por que essa diferença toda? Por quanto você vende esse caderno? Gente, esse caderno tá de graça dentro do grupo do Telegram. Aqui, ó. Ó isso aqui, gente. Quando a gente fala sobre lançamento imobiliário, e a tua pergunta tá totalmente correta, quando eu faço análise de inteligência de mercado, estudo de viabilidade econômica para comprar um terreno lá na etapa de novos negócios aqui, daqui até lançar, às vezes leva 6 meses, porque eu tenho aprovações de projetos, registro de incorporação, preenchimento dos quadros da NBR, né? Aí o registro da incorporação, tem todas aquelas aprovações legais, às vezes tem uma questão ambiental, uma questão jurídica do dono do terreno, uma questão, sei lá, enfim, de tombamento, whatever. Quando você tem essas aprovações, entre você namorar o terreno e lançar um produto, você pode levar 6 meses, você pode levar 2 anos, você pode levar mais tempo. Então o que acontece? Qual é a metodologia que eu ensino, né? Que é o fluxo da incorporação imobiliária. Inclusive eu tenho 2 cursos, um é o produto imobiliário viável, o outro é formação em incorporação imobiliária. Quem quiser saber mais, manda direct ou entra no link na descrição do perfil. Bom, quando eu faço um estudo
para um terreno, no dia 1, eu vou lançar meu produto, às vezes daqui 6 meses, 2 anos. Então, o que eu explico? Dentro do fluxo da incorporação imobiliária, que vai desde novos negócios até a entrega das chaves, a gente precisa urgentemente fazer 4 estudos de viabilidade econômica e 4 orçamentos. Como é que a gente faz isso? Tô fazendo a sua resposta, tá? Da Vivaro Engenharia. Então, como é que a gente trabalha? A Rosinete falou que tá sem som? Tem mais alguém com problema de som? Não sei. Bom, avisem aí, gente, se tá sem som. Eu vou continuar tocando o barco aqui. Então, quando eu tô falando sobre desenvolvimento de produto imobiliário, entre namorar o terreno e fazer o lançamento e começar a vender, às vezes leva 6 meses, às vezes leva 2 anos. Então, eu faço primeiro um desenvolvimento de mix de produto e um estudo de viabilidade econômica com orçamento parametrizado. Ah, tudo bem, beleza, que bom. Então assiste a gente aí, Rosinete. Bom, então entre fazer o estudo de viabilidade econômica e vender, tô recapitulando, 6 meses a 2 anos, vai, mais ou menos. Essas coisas estão tudo no meu caderninho lá no grupo do Telegram, gente. Aí o que acontece? Eu fiz um estudo de viabilidade econômica no dia 1. Aí eu fui correr atrás das aprovações, aprovação de projeto na prefeitura, né? Fui fazer todos os trâmites de aprovação. E aí eu começo então a desenvolver, a partir do momento que aquela viabilidade econômica fechou e aquele negócio faz sentido pra mim, o que eu faço? Eu vou desenvolver o projeto de prefeitura, certo? Vou fazer pré-compatibilização, vou contratar projetistas parceiros, vou fazer análises técnicas mais detalhadas para desenvolver o meu projeto de prefeitura, que vai ser aprovado, e então eu vou fazer o preenchimento dos quadros da NBR e o meu RI. Quando eu tenho meu projeto de prefeitura aprovado, concorda que eu tenho mais informação do que eu tinha lá atrás com aquele estudo de massa e aquele quadro de áreas na hora que eu estava comprando o terreno? Então o que eu faço? Eu faço o meu segundo orçamento, que eu chamo de orçamento preliminar. Primeiro eu fiz um orçamento parametrizado, em cima de parâmetros de dados de projeto. Não estou falando para usar o CUBE. Não use o CUBE para fazer orçamento, para comprar terreno, pelo amor de Deus. CUBE você usa só para preencher quadro de NBR. Para orçamento de obra, orçamento real, para comprar terreno, para estudo de viabilidade econômica, você não usa CUBE. Você tem que levantar o seu próprio custo. Carol, eu não sei fazer isso, contrata um orçamentista. Tem live sobre isso também, tá? Dá uma olhada aí nas lives da IP. Bom, então na primeira análise eu fiz um desenvolvimento de um mix de produto atrelado a uma demanda de mercado, uma inteligência de mercado. Fiz um orçamento parametrizado, um estudo de viabilidade econômica. A conta fechou para mim em relação ao que eu quero como planejamento estratégico. Aí desenvolvi meu projeto de prefeitura. Fui atrás dos projetos complementares, fiz compatibilização de projetos, porque sim, a gente aprova projeto na prefeitura pré-compatibilizado, porque senão é um tiro gigante no pé, você fazer o lançamento de um produto e depois ter que tacar um pilar no meio do apartamento. Não existe, né? Isso aí é amadorismo. Então você faz um projeto de prefeitura pré-compatibilizado com as disciplinas complementares, elétrica, hidráulica, estrutura e por aí vai. Aí, depois disso, beleza, faz sentido. Essa obra tá fazendo sentido, esse orçamento tá fazendo sentido, só que eu vou ter que mexer no preço de venda do lançamento. Então, antes de lançar, eu estou fazendo esse estudo de viabilidade econômica número 2. Então, orçamento 1, orçamento parametrizado e estudo de viabilidade 1 para compra do terreno. Orçamento preliminar e estudo de viabilidade 2 antes de fazer o lançamento imobiliário. Aí eu fiz o meu lançamento imobiliário, tô vendendo. Entre lançar e começar a obra, normalmente tem 6 meses, que é a época da denúncia da incorporação. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer meus projetos executivos. Então eu começo a desenvolver meus projetos executivos. Aí é o momento que o incorporador se apaixona pelo produto, muda especificação, aí ele fica rico, né? O incorporador fica rico, todo mundo fica rico. E aí começa a mudar a especificação, parará. Antes de contratar a construtora e fechar o contrato de obra, você vai rodar outro orçamento executivo, com projetos executivos. Ué, Carol, mas você vai começar a obra já com todos os projetos? É assim que a gente trabalha. Senão você tá na turma dos amadores ainda, né? Então, beleza, recebi lá os meus projetos executivos, faço o meu orçamento executivo de obra
rodo outra viabilidade econômica, porque não tem almoço grátis. Se eu tô vendendo com aquele preço que tá fixo e a minha obra tá ficando mais cara, quem tá diminuindo? Meu lucro. Não tem almoço grátis, né? E a gente tem que parar com essa coisa de ficar, vamos fazer aditivo de obra. Não existe, gente. Planeja direito, a gente vai falar sobre isso. Bom, aí, beleza. Comecei a executar minha obra. Então, orçamento parametrizado, análise de viabilidade econômica para compra do terreno. Orçamento preliminar, estudo de viabilidade econômica antes do lançamento. Orçamento executivo, estudo de viabilidade econômica antes de começar a obra para ver se eu não viajei na maionese no meu projeto executivo e não mudei a especificação. E a minha obra não está mais cara do que quando eu comecei a vislumbrar esse negócio. Desenvolvo a minha obra, entrego a minha obra. Aí eu chamo de orçamento consolidado, mas aí não é mais orçamento, né? É o realizado. Mas de uma forma didática, porque vocês sabem que eu sou professora também, né? Consultora, empreendedora e por aí vai. A gente precisa fazer 4 orçamentos e 4 estudos de viabilidade para garantir que o que eu pensei lá atrás na compra do terreno é o que eu estou entregando. É óbvio que esse orçamento que eu pensei 2 anos atrás eu tenho que trazer para valor presente, né? Eu tenho que corrigir esse valor. Não vou explicar como é que a gente calcula isso. Bota no Google aí. Trazer o valor do passado para valor presente. Como é que a gente calcula isso? E aí é que vem o pulo do gato. Quando eu fiz aquele meu orçamento parametrizado lá atrás, e aí eu volto para a pergunta já sumiu aqui, não sei mais quem perguntou, de alguma empresa aí que perguntou. Quando eu fiz o meu orçamento parametrizado aqui no início do namoro do terreno, antes de lançar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer visão do apocalipse, gente. E se? E como é que a gente faz isso? A gente tem que acompanhar o que está acontecendo na economia do Brasil. Então, o que a gente já sabe hoje temos, é óbvio que aí também vem uma interpretação dos dados, né? Até o primeiro semestre de 2021, a gente tinha um aumento crescente do preço dos insumos. Hoje a gente está tendo um aumento, mas o aumento não está mais tão acelerado. Então, antes a gente estava tendo um aumento dos preços dos insumos assim, agora a gente está tendo um aumento do preço dos insumos assim. É uma ótima notícia para quem... Copo meio cheio e meio vazio. Eu gosto do copo meio cheio, não gosto do copo meio vazio. Então, se eu tô aqui no estudo de análise de viabilidade econômica para compra do terreno, eu tenho que pensar, eu vou começar minha obra daqui tanto tempo, minha obra vai custar tanto tempo. IGPM mais 8, IGPM mais 9, IGPM mais 10, depende do tamanho da tua segurança. Não tem almoço grátis. Então, se você tem um risco de aumento dos insumos, você tem que passar isso de 2 formas. Ou você vai passar isso para o cliente final com preço, ou você vai diminuir o preço da sua obra. Como você faz isso, Carol? Industrialização e eficiência de projeto. Que aí é tema para outra live, não dá para falar sobre tudo numa live só. Mas então, voltando pro tema, né? Como é que a gente compra terreno, então, Carol? Como é que a gente compra terreno? Olhando o terreno tá barato? Não, gente. A gente vai olhar o que a gente vai construir nesse terreno, quando a gente vai entregar, porque cada terreno, volto a dizer, te permite fazer uma obra mais rápida, mais barata, um lançamento mais rápido, um lançamento maior. Às vezes você vai fazer um lançamento aí de 500 milhões, vai te levar mais tempo para desenvolver. E tá tudo bem. Só que você tem que ter um planejamento de lançamentos. E você precisa ter um planejamento de VGV. Qual é o VGV necessário para levantar da cama de manhã? E somente respondendo essas perguntas é que você pode querer pensar em comprar um terreno para desenvolver uma incorporação imobiliária. Beleza? Bom, então, só para arrematar, que eu acabei falando, abri vários pop-ups, falei de várias outras coisas, né, que fazem parte do negócio, mas não era exatamente o foco dessa live. Como é que a gente monta, então, um land bank, um banco de terrenos? Ué, Carol, então você tá querendo dizer que a gente não pode montar banco de terrenos mais? Que isso tá fora de moda? Não, o que eu tô dizendo é que você não pode sair comprando terreno olhando o Google Earth, né? Olhando o Google Maps. Você vai olhar o terreno, você vai pegar um checklist, vai analisar. Aí tem um monte de coisa que a gente analisa na hora de comprar um terreno, né? Mas aí você vai ter que olhar ponto por ponto para ver se vale a pena. E você vai comprar um terreno por permuta ou em dinheiro, dependendo da situação. Na live de terça eu falei muito sobre regularização de imóveis prontos e oportunidades para incorporação imobiliária, né? Às vezes aparece aquele terreno maçã podre, aquele terreno que tá com aquele esqueleto de prédio,
tá cheio de problema jurídico, tem dívida, ninguém quer comprar aquele terreno. Às vezes, você pode ser aquele cara com visão que vai comprar aquele terreno que vale 1 milhão, mas tá todo encrencado, você vai comprar aquele terreno à vista por 300 mil. Só que é um terreno que vai te fazer um VGV gigante, porque tá numa região super valorizada. Toda cidade tem isso, gente. Aquele terreno com aquele casarão caindo aos pedaços, aquele terreno numa área que tem contaminação, aquele terreno que não tem documentação. Faz o dever de casa, gente. Vai lá, cuida daquele terreno que parece ser um nó cego, porque na hora que ele desenrolar, você vai ter um terreno na melhor região. Então dá uma olhada na live de terça que eu falei sobre isso. Falei sobre algumas estratégias de regularização de terrenos. E aí, voltando. Então, como é que a gente monta um land bank? Ou terrenos para lançamento imediato, a gente tem que pensar o seguinte. Terreno é insumo para incorporação imobiliária, certo? Terreno é matéria-prima para incorporação imobiliária. Só que você tem que pensar em terreno que nem fruta. Você não compra um monte de fruta não, que estraga, tá? Fruta fresca. Eu vou congelar a fruta, não sei. Começa a pensar o seguinte, terreno é um insumo que é a coisa mais importante que você vai ter dentro da sua incorporação imobiliária, porque é ela que vai gerar o produto que você vai desenvolver. E comprar terreno é uma coisa que tem que ser, como é que eu falo? Muito atual. Porque o mercado está em mudança o tempo inteiro. Uma região que era desvalorizada passa a ser valorizada porque o incorporador desenvolveu um negócio ali que ficou muito bacana e aí um outro desenvolveu também. Então começa a pensar na incorporação imobiliária como um negócio que tem que ser pensado, tem que ser visto no dia de hoje, tá? Incorporação imobiliária é análise de mercado. É você olhar uma demanda que existe hoje, na região hoje. E claro, levar essa demanda para futuro, tá bom? Então, gente, era isso. Me estendi um pouquinho na live, me empolguei. Na próxima live, na próxima terça, a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Marketing imobiliário offline e online, o que eu preciso saber. Então, a gente se vê na próxima live. Quem tiver dúvida, pode mandar dúvida aí na caixinha que eu deixei dentro do... Como fala? Eu deixei dentro do story. Quem tiver dúvida, manda pergunta pra mim na caixinha e a gente se fala mais tarde, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Dá like no vídeo. Vai pro canal do YouTube assistir a reprise da primeira temporada de lives, que tá acontecendo todo dia ao meio-dia. Entra no grupo do Telegram pra receber o caderninho. Compartilha essa live com quem você acha que precisa saber sobre o assunto. E vamos aprender, né, gente? Vamos ser profissional. Tchau, obrigada!